Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Direito de Boteco e hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante, que é justamente a questão da legalização dos jogos no Brasil. Recentemente veio aqui um projeto de lei 2234 de 2022 que foi colocado à votação e tem gerado uma onda de polêmica na sociedade como um todo. Para isso, eu não poderia convidar e receber no podcast ninguém mais do que Roberto Lacerre, ele que é advogado, administrador de empresas e, sobretudo, coordenador nacional do movimento Brasil Sem Azar. Roberto, muito obrigado por ter recebido e aceito esse convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Emerson, antes de mais nada, quero agradecer a você o espaço, bater um papo com você aqui no Direito de Boteco, um nome bem interessante, para trazer, né, alguma luz sobre esse tema, realmente um tema extremamente controvertido na nossa sociedade. E eu já posso adiantar para você, é um tema que vai causar grande polêmica, já vem causando, mas vai causar muito mais polêmica, porque os jogos de azar, em todos os sentidos, eles são perniciosos, são prejudiciais à nossa sociedade. E nesse bate-papo eu vou tentar esclarecer para os seus ouvintes e deixar claro, né, o quanto a gente precisa se movimentar junto aos senadores para que a gente possa derrubar esse projeto sob pena da gente ter uma tragédia anunciada. Quando eu digo tragédia, a palavra é real. A palavra é real. Nós vamos ter desagregação de famílias, nós vamos ter perda de patrimônio, nós vamos ter suicídios, como nós já estamos tendo. Então, isso vai se intensificar porque nos países em que o jogo é liberado, automaticamente a dependência cresce muito e automaticamente o nível, né, de ludopatia, que é o vício no jogo de azar, ele cresce desenfreadamente e exponencialmente. Roberto, já pegando um gancho nessa sua apresentação, esse projeto de lei que vem sendo amplamente discutido, ele vem aí talvez maquiado com a ideia de que a sua aprovação vai trazer benefícios em termos de arrecadação de impostos, de arrecadação de recursos e, consequentemente, a distribuição disso em vários outros âmbitos dentro da nossa sociedade. Você, como especialista da área, como é que você vê este projeto e essa justificativa? Isso é realmente verídico? É algo realmente que deve ser considerado ou é só uma cortina de fumaça para poder fazer aprovar esse projeto de lei? Esse projeto, Emerson 2234 de 2022, que veio da Câmara e foi aprovado na Câmara de Deputados, no apagar das luzes, faltando 4 dias para o Carnaval de 2022, numa votação remota, ou seja, um projeto que estava parado desde 1991. Era o projeto 442 de 91, do deputado Carlos Viana, que é uma pessoa que, né, eu acho que já nem está mais na política, e que foi revitalizado, foi ressuscitado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o maior, hoje eu entendo, como um dos maiores fomentadores do jogo de azar no Brasil. Ele veio para o Senado e hoje está na CCJ, infelizmente foi aprovado na CCJ, e ele está, Emerson, revestido de diversas cortinas de fumaça. Essa não é uma delas, essa é apenas uma delas. A questão da arrecadação que não vai se realizar, ou seja, não vai se concretizar, e eu direi para vocês por quê. É muito simples. Eu vou dar um exemplo para ficar muito claro para quem nos ouve. Quando você ganha R$ 1.000 e passa a ser um viciado em jogo de azar, ou então passa a ser uma pessoa que comece a jogar, né, algum tipo de jogo, ou seja online, ou seja o jogo físico, caso ele seja aprovado, o seu chefe não vai lhe dar mais um aumento por conta disso. Ele não vai aumentar de 1.000 para 1.100, R$ 1.200. Você vai continuar ganhando R$ 1.000. E você já tinha naqueles R$ 1.000 o que você já gastava por mês. Você comprava arroz, você comprava feijão, você ia no cinema, você pagava o colégio do seu filho, você pagava o seu aluguel. Quando você não passa a ganhar mais e começa a direcionar parte do que você ganha para o jogo de azar, você vai ter que deixar de quê? Você vai ter que deixar automaticamente de comprar alguma coisa que você já comprava, adquirir alguma coisa que você já adquire. No caso, hoje, em torno de mais de 10% do Bolsa Família é direcionado para o jogo de azar. Ou seja, você vai estar tirando dinheiro de atividades econômicas que já pagam seus impostos, arroz, feijão, livraria, colégio, para o jogo de azar. O jogo de azar hoje é dominado por grandes organizações
internacionais, ou seja, você vai tirar dinheiro do mercado brasileiro, você vai tirar dinheiro do povo brasileiro, você vai tirar dinheiro da parca, vamos dizer assim, reforma se você for militar, da aposentadoria se você for civil, do Bolsa Família e do seu salário para direcionar para grandes conglomerados estrangeiros. Ou seja, não vai haver uma nova arrecadação. O jogo de azar não traz nova arrecadação. Ele canibaliza, a palavra é essa. Ele canibaliza de outras atividades produtivas que já pagam seus impostos, repetindo, arroz, feijão, cinema, teatro, livraria, educação, e você vai começar a direcionar. É isso que está acontecendo. Eu não sei se você já viu, deve ter visto, porque você é uma pessoa extremamente antenada, saiu uma reportagem no estado de São Paulo, no Estadão, dizendo o seguinte, que o comércio já começa a reclamar do jogo de azar. Por que ele está reclamando? Por um motivo só. Porque está sendo direcionado o dinheiro do comércio, está sendo tirado o dinheiro do comércio e está sendo colocado nos jogos de azar. Ou seja, não vai atrair nova arrecadação, muito pelo contrário. Pode haver uma perda de arrecadação. Por quê? Porque a perda em outras atividades pode ser maior do que a receita no jogo de azar. E mais do que isso, e completando a resposta, e aqui eu já finalizo. Quando você direciona dinheiro do jogo de azar, automaticamente ninguém lhe mostra uma planilha de custos e benefícios. Hoje, quem quer legalizar o jogo de azar só fala em receita. Vai atrair 1% do PIB, desse 1% do PIB, X% vai ser para o jogo de azar. Onde é que está a planilha dos custos sociais? Onde é que vai vir? De onde é que vai sair esse dinheiro? E muito pelo contrário. Nos Estados Unidos existe uma pesquisa, Earl Greenhouse, que é um grande estudioso, economista estudioso, que diz que a cada $1 que se arrecada nos Estados Unidos com os jogos de azar, $3 são gastos com segurança pública, porque ofende a questão da segurança pública, saúde pública e questões de fiscalização e controle. Por exemplo, no Brasil, seria necessário você montar uma agência reguladora ao estilo da Anvisa, ao estilo da Anatel, ao estilo da ANEEL, para você controlar os bilhões e bilhões de reais que circulam no jogo de azar. Ou seja, serão mais gastos do que receitas. Roberto, diante de toda essa explanação que você fez, existe algum ponto benéfico, existe alguma coisa boa que a gente possa extrair dessa pretensa, dessa vontade de se legalizar os jogos no Brasil? Para você que eu não vejo essa coisa boa. Por quê? As pessoas dizem o seguinte, além da questão da arrecadação, diz que vai atrair emprego. Não vai atrair emprego. Por que não vai atrair emprego? Porque essas outras atividades que perderem os seus clientes, automaticamente, quando a empresa perde receita, imediatamente ela demite funcionários. E esses jogos de azar eles não vão ter a capacidade, Emerson, de atrair todos os empregos que vão ser perdidos nas outras áreas, ou seja, a gente pode ter uma perda de emprego. Uma outra questão é que o jogo de azar, ele atrai, ele está diretamente relacionado a organizações criminosas. Quem é que diz isso? A Procuradoria-Geral da República, a Receita Federal, a Polícia Federal e o COAF, que já disseram em notas técnicas, né, que o jogo de azar não pode ser controlado no Brasil. Que para a gente legalizar o jogo de azar, a gente teria que montar uma estrutura de fiscalização e controle muito forte para depois liberar. O que os políticos, muitos deles querem fazer no Brasil, é liberar o jogo de azar e depois sair correndo atrás quando a evasão de receita, quando a sonegação fiscal, quando a lavagem de dinheiro estiver correndo solta, quando a corrupção de agentes públicos estiver correndo solta, aí a gente sai correndo atrás do erro cometido. Então eu não vejo, além disso, né, o jogo de azar atrai a prostituição infantil, porque o turista do jogo de azar, ele não é aquele turista de família, ele não é aquele turista de negócios. Ele vem para o jogo de azar e quando ele vem para o jogo de azar, ele vem buscando outras facilidades. Entre elas, o consumo de drogas, a prostituição infantil. Outra coisa, não atrai turistas estrangeiros. Las Vegas hoje é a principal cidade referente a jogo de azar. No mundo. Em Las Vegas, só 14% são turistas estrangeiros. E desses 14%, Emerson, pasme, apenas 4% disseram que vão a Las Vegas para jogar. Eles vão mais atrás de trade shows, de lutas de boxe, lutas de MMA, de diversão, e o jogo de azar é a última circunstância. Ou seja, dizer que o jogo de azar vai atrair turistas estrangeiros para o Brasil é uma grande falácia. Para atrair turista, o que é necessário? É necessário você ter, claramente, um investimento muito forte em segurança pública para que o turista se sinta seguro, infraestrutura aeroportuária e infraestrutura também de negócios. Assim você atrai turista estrangeiro e jamais o jogo de azar.
Roberto, uma pergunta que eu te faço. Você consegue explicar de forma simples para quem nos assiste qual é a história dos jogos de azar no Brasil? Porque aí a gente consegue conceituar o que se discute nesse momento. Por favor. É claro, eu não sei se eu estou sendo muito complicado nas minhas explanações, eu estou tentando sempre dar um exemplo para que fique muito claro, porque a população brasileira, infelizmente, ela não mergulha nesse assunto. A gente tenta motivar a sociedade brasileira, mostrando todos os riscos nos jogos de azar, só que a gente não sente que a sociedade está muito mobilizada e a gente precisa da mobilização. Se tem uma coisa que o político, se tem uma coisa que o parlamentar teme, é a opinião pública. Então, nós estamos no ano eleitoral. Para a gente evitar que o jogo de azar ele seja legalizado, a gente precisa muito mesmo, sinceramente, de que haja uma mobilização geral no Brasil. Que as pessoas liguem para os seus senadores, liguem para os seus deputados, dizendo o seguinte: a sociedade brasileira não quer jogos de azar. O Movimento Brasil Sem Azar vem movimentando parte da sociedade. Só que a gente precisa de muito mais. O jogo de azar, na verdade, resumidamente, é uma história longa. Né? Tem a questão do jogo do bicho, que está nesse projeto, o jogo do bicho que está diretamente ligado a organizações criminosas. Aqui nós temos também os cassinos, nós temos os bingos, que em 2000, é muito importante dizer que os bingos já foram legalizados no Brasil. Exato, eu me lembro dessa época, acho que no começo de 2000, né? Exatamente, 99 para 2000 foi a Lei Pelé, legalizou os bingos, e logo depois, 2003 para 2004, o governo Lula, o atual governo, saiu com um decreto de lei fazendo com que se sustasse as resoluções referentes à lei Pelé em relação aos bingos. Por quê? Porque a maracutaia, a corrupção era tão grande que foi necessário essa sustação, ou seja, perda de controle total, corrupção de agente público, lavagem de dinheiro aberta, inclusive envolvendo o próprio governo Lula naquela época. Além disso, a questão da ludopatia. Existia o lobby do mal, vamos dizer assim, o call center do mal, que atraía pessoas da terceira idade e levava para os bingos na época, e as pessoas perdiam absolutamente tudo. Então, voltando à sua resposta, por volta dos anos 40, né, os jogos foram, no caso, os cassinos eram permitidos no Brasil até essa época, e nos anos 40 eles foram vedados, ou seja, os cassinos foram proibidos no Brasil. Disse-se, e aí é uma mentira, que foi a esposa do presidente à época, que disse o seguinte, que por ela ser muito cristã, por ela ser católica, ela queria evitar com que os jogos de azar fossem liberados, continuassem liberados, por conta de pecado. Esse lado é importante, mesmo que seja verdade, e não é verdade que foi somente isso, e sim essa questão da corrupção, esse lado é importante, porque o Brasil hoje é um país extremamente católico, extremamente cristão, no que eu digo em relação aos evangélicos. E eles já se manifestaram contra. Então, essa questão também deve ser pesada. A questão da religiosidade deve ser pesada. Mas o que eu trouxe aqui para você, Emerson, de uma maneira muito objetiva, eu não falei hora nenhuma nas questões religiosas nem culturais. Eu estou falando exclusivamente em questões econômicas, em questões de segurança pública, em questões de saúde, em questões de fiscalização e controle. Ou seja, resumidamente, o que eles estão querendo, o que é que os legalistas do jogo de azar querem fazer? Querem dizer que o nosso discurso contrário é fundamentalista, é um discurso exclusivamente religioso. E isso não é verdade. Mesmo que a religião seja importante, e ela é importante nesse momento, a gente traz discursos técnicos. Não vai atrair turista, não vai atrair nova receita, pode haver perda de emprego, prostituição, falta de segurança pública, lavagem de dinheiro, evasão de receita, sonegação fiscal. Ou seja, são discursos técnicos que se afastam da questão exclusivamente religiosa. Então, é esse o nosso foco, mostrar para a população que o jogo de azar vai atrair mais prejuízos do que benefícios à nossa sociedade. Hoje, Roberto, na sua visão, existe, olhando de fora, você consegue ver viabilidade na reabertura dos cassinos em si aqui no Brasil? Apenas dos cassinos? Essa é uma grande confusão e a sua pergunta foi extremamente pertinente. Essa é uma grande confusão. As pessoas falam muito em cassinos resort, cassinos em hotéis resort. Mas isso não é real. Inclusive, o próprio senador Irajá, que é o relator do projeto 2234, foi o relator do projeto na CCJ, ele só falava no discurso dele sobre cassinos resort. Só que parece que ele não leu o projeto, porque ele mesmo relatou. Eu acho incrível isso, porque o projeto dele, Emerson, fala de jogo do bicho,
Fala de cassino, sim, fala de bingos, fala de vídeos bingos e fala de máquinas caça-níquel. Ou seja, ele só falava de cassino resort. Parece que ele só era uma pessoa caolha, só olha para o cassino resort. Sendo que o projeto dele é muito mais amplo e muito mais perigoso do que ele plantava. E outra coisa, nós podemos ter até 67 cassinos no Brasil. Nós podemos ter quase 1.400 bingos espalhados pelo Brasil. Fora centenas, se não milhares, de pontos de jogo do bicho. Ou seja, eles querem transformar, além do jogo online, que já existe, infelizmente, o Brasil Sem Azar lutou muito aqui no Congresso Nacional para não legalizar o jogo online, esse jogo do tigrinho, esse jogo do aviãozinho, esse jogo que vai estar trazendo tanta desgraça à nossa sociedade, desculpe a palavra, mas parece que o senador Irajá não leu o próprio projeto que ele relatava. Então, a grande realidade é que vai muito além dos cassinos resort. Então, nós podemos ter até 67 cassinos no Brasil, não só os resorts, mas cassinos colocados em grandes cidades, que, por exemplo, São Paulo, acima de 25 milhões, podem ter 3. Cidades entre 15 e 25 podem ter 2 cassinos. Abaixo de 15 milhões, um cassino. Só que, por exemplo, no Amazonas e no Pará, como tem região lacustre, ou seja, como tem rios, a depender do tamanho do rio, da dimensão do rio, você pode ter mais um. Região de mar, você pode ter um barco atracado ali também. Você pode ter em cidades que são cidades de polos turísticos, Cabo Frio, por exemplo. Ou seja, são cidades que não são polos de necessidade. Porque na verdade a gente vai desenvolver cidades que são, ou regiões que são pobres. É mentira, o que eles querem são grandes cidades, o que eles querem são grandes polos turísticos para tirar dinheiro da população brasileira sem nenhum tipo de apelo, vamos dizer assim, de apelo ou de pena das pessoas. O que eles querem realmente é tirar dinheiro do povo brasileiro, e eu lhe explico por quê. Mais de 50% do lucro do jogo do bicho vem dos ludopatas. Mais de 50% do lucro do jogo do bicho vem de viciados, Emerson. Ou seja, quando essas pessoas falam em jogo responsável, isso também não é verdade. O que eles querem é que os ludopatas vão lá e joguem mesmo, porque daí é que eles tiram lucro. Então, resumidamente, eu não vejo nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de benefício na legalização dos jogos de azar no Brasil. Na realidade, olhando de uma forma mais crítica, isso me aparenta mais uma fábrica de lavagem de dinheiro. A facilitação de esquentar o dinheiro ilícito e, sobretudo, de alimentar os vícios que estão espalhados aí pela sociedade, né? Muito fácil lavar dinheiro. As pessoas dizem, vamos legalizar o jogo de azar, porque legalizado o jogo de azar vai haver uma fiscalização e um controle muito maior. Eu já provei aqui claramente que não vai haver essa fiscalização e esse controle. Porque, na verdade, você teria que montar uma estrutura como se fosse uma agência reguladora. E o Brasil não tem dinheiro para fazer isso. A arrecadação não vai trazer isso imediatamente. Você vê os jogos online, que foram regulamentados em 2023, foi sancionada a lei em 27 de dezembro de 2023, nós já estamos agora no dia 24 de junho de 2024, nenhuma regulamentação foi feita ainda. Ou seja, continua tudo ao Deus dará. Foi legalizado 7 meses depois quase, continua tudo ao Deus dará por incompetência desse governo. Nos jogos de azar físicos vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, a gente não vai ter nenhum tipo de regulamentação imediata e fica assim a porta aberta para lavagem de dinheiro, evasão de receita, sonegação fiscal. E eu vou lhe dar um exemplo aqui, Emerson, para você e quem está nos ouvindo. Se você entrar nas páginas do FBI, dos Estados Unidos, tem jogo legalizado há mais de 70 anos. Ou seja, ele já tem uma estrutura de fiscalização e controle consolidada, robusta. Lá a lei pega e pega mesmo. Não tem esse esquema de dizer, vou dar um jeitinho ou não dou um jeitinho. Não tem isso. Lá, as páginas do FBI, que é a Polícia Federal Norte-Americana, elas são revestidas de investigações sobre corrupção em cima de jogos de azar. A grande maioria dos crimes de corrupção nos Estados Unidos hoje são cometidas com o jogo de azar no pano do fundo. Então, por que no Brasil seria diferente? Num país onde a gente ainda tem uma lei muito frágil, onde a gente tem uma justiça muito frágil, por que seria diferente aqui no Brasil? Não seria. Seria muito pior. Mas o objetivo é exatamente esse. Bota o jogo de azar legalizado, depois a gente sai correndo atrás dos desmandos. Só que aí vai ser tarde demais. Aí eu lanço uma ideia. Por que não criar toda uma infraestrutura, toda uma estrutura de fiscalização e controle, proteção às pessoas, tudo isso, e depois lançar o jogo de azar? Porque não é um objetivo. O objetivo é passar o carro adiante dos bois
legalizar e depois sair correndo atrás do erro cometido, e a gente não pode permitir isso. Era exatamente isso que eu ia falar. Se eventualmente fosse criado todo o aparato antes, qual seria a sua opinião? Mas, por tudo aquilo que o senhor já vem falando, o que me parece é praticamente impossível isso acontecer. É uma realidade fora da curva, porque o intuito não é realmente fazer com que, de fato, exista um controle sobre a operação desse âmbito, desse ramo em específico, não é? Eu vejo exatamente dessa forma. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. As pessoas dizem, não, vamos legalizar o jogo de azar porque o mercado marginal do jogo vai deixar de acontecer. Eu lhe digo que isso não é verdade. E para isso eu cito o cigarro. Cigarro é legal hoje no Brasil? Infelizmente ele é. O cigarro é socialmente aceito, graças a Deus, cada vez menos socialmente aceito. Mas hoje, o cigarro, segundo a Anvisa e segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 40% do cigarro consumido no nosso país é cigarro vindo do Paraguai. É cigarro ilegal. Ou seja, nós temos cigarro legalizado há tantos e tantos anos e nem dessa forma nós conseguimos evitar o mercado marginal. Por que que no jogo de azar, num universo onde roda muitos e muitos bilhões de reais, se não de dólares, vai ser diferente? Na verdade, vai ter gente querendo que não seja controlado. Porque não sendo controlado, isso vai acontecer. Saiu no Globo disso, se não me engano, Emerson, você pode verificar, saiu no Globo da semana passada, se não no sábado ou no domingo, essa semana agora que terminou, uma informação de que as organizações criminosas como Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho do Rio de Janeiro, eles estão se valendo dos jogos online para potencializar os seus lucros. Ou seja, já estão se valendo as organizações criminosas hoje, que traficam drogas, que traficam armas, que assassinam pessoas, já estão se valendo dos jogos de azar para potencializar seus lucros. Isso do jogo de azar online. Imagine quando for o jogo de azar realmente físico. 67 cassinos, 1.400 bingos, vida aos bingos, turf. Onde é que a gente vai parar? Eles querem transformar o Brasil no maior país jogador do mundo, ou seja, na maior centro de jogatina do mundo, o que vai destruir ainda mais nossas famílias. O objetivo é destruir a nossa sociedade. Esse é o grande objetivo, só que a nossa sociedade não pode permitir que isso aconteça. É muito importante fazer exatamente o que você sugeriu, Roberto, que é justamente cobrar os parlamentares que nós elegemos. Eu costumo dizer que todo político ele tem uma carteira de trabalho que a gente geralmente assina ali entre outubro e novembro. Então é o nosso controle de qualidade, é a hora da gente cobrar a prestação de serviços. Eu levantei aqui e vi que uma das áreas mais afetadas por conta desse projeto de lei, dessa ideia de legalização dos jogos, é justamente o âmbito da saúde mental, da segurança pública e da previdência social. Por quê? A previdência social, ela vem diretamente atrelada à questão da saúde, porque a pessoa, lamentavelmente, uma vez que se encontra enferma, porque o vício é uma doença, né? Ela obrigatoriamente acaba se socorrendo da previdência social para poder ter ali algum auxílio. Então você tem uma sobrecarga do Estado brasileiro por conta desses jogos específicos. E aí, considerando esse apontamento que eu fiz, Roberto, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: como é que você vê a viabilidade ou a possibilidade de fazer isso vir a acontecer, a legalização e os reflexos que isso teria no âmbito da segurança pública? Vamos por partes, né? Como você muito bem colocou, a questão da previdência social e a questão da saúde mental, elas são diretamente afetadas. Tá? A questão da saúde mental, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixou muito claro, né, que o vício no jogo de azar, ele não é semelhante, Emerson, ele é igual, ele é análogo ao vício das drogas. Nossa. Só que um é um vício comportamental, que é o vício no jogo de azar, e o jogo e as drogas, a droga química é um vício químico, ou seja, eles têm o mesmo efeito cerebral, os mesmos efeitos cerebrais, a fissura, eles têm a dependência, então as reações cerebrais ao jogo de azar e às drogas são exatamente as mesmas. Nós já temos uma pandemia absurda da questão de drogas. É maconha, é LSD, é metanfetamina,
o K9. Será que o Brasil quer esse mesmo vício nos jogos de azar? Pesquisas muito claras dizem que de 1 a 5% da população onde o jogo é legalizado, ele passa, a população, né, passa a ter esse percentual de 1 a 5% de viciados. Nós podemos ter, então, de 2,5 milhões, que é o patamar de baixo, a 10,5 milhões de viciados em jogos de azar no Brasil. Que aí, respondendo sua pergunta, para onde é que esses 10,5 milhões, ou essa fração entre 2,5 e 10,5 vão? Eles vão se recorrer ao nosso serviço de saúde, porque pouquíssimos têm planos de saúde particulares. Então, eles vão se recorrer da saúde pública, vão se recorrer do SUS, que infelizmente já tem um problema sério, né? O SUS não consegue atender a nossa população. Imagine você sobrecarregando com esse problema de saúde mentais graves. E depois, se essa pessoa não se curar dessa doença, porque na verdade pode ser uma doença incurável, pode ser uma doença crônica, ela vai se recorrer da Previdência Social. Ou seja, ela vai se aposentar, ela vai se reformar se ela for militar. Ou seja, vai sobrecarregar também a nossa Previdência Social. E mais uma vez eu cito o exemplo do cigarro. Sabe quanto é, mais ou menos hoje, Emerson, a arrecadação com cigarro? Em torno de 14, 15 bi. É muito dinheiro? É muito dinheiro, sem dúvida nenhuma, 14, 15 bi. Sabe quantos são os gastos referentes às doenças relacionadas ao cigarro? 140 bilhões de reais. Ou seja, essa conta não fecha. E vai ser a mesma coisa no jogo de azar. O jogo de azar vai comprometer as questões de saúde mental, vai ofender a saúde. A questão de saúde mental vai ofender a Previdência Social. E agora, a segunda parte da sua pergunta, respondendo, a questão da segurança pública. Foi feita uma pesquisa em Las Vegas, e essa pesquisa foi feita por um birô de informações em Las Vegas. Eu cito Las Vegas porque é a principal cidade hoje, né, ligada ao jogo de azar. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa deixa muito claro que Las Vegas é a cidade que, em média, tem mais crimes violentos comparados a outras 9 cidades com o mesmo quantitativo de habitantes, semelhantes. Por exemplo, Las Vegas em relação a Cleveland, nos Estados Unidos, em relação a Boston, em relação a Los Angeles. Ou seja, mostra claramente que em Las Vegas os crimes de furto, roubo, invasão de domicílios, fraudes e até estupro, né? Além de furto, além de roubos, é muito superior. Por quê? Onde circula muito dinheiro, automaticamente atrai o bandido. Por que no Brasil seria diferente? Não vai ser diferente. Então, é uma questão extremamente grave, tanto em relação à questão da saúde pública, da Previdência Social, quanto à questão também de segurança pública, além, é claro, da lavagem de dinheiro, da evasão de receita, que também está ligado a crime, que também está ligado à questão de segurança pública. Considerando tudo isso que você falou, eu não consigo ver um ponto positivo, né? À medida que, se você for fazer uma conta muito lógica, 15 bi de arrecadação, 140 bi de gastos, a gente está falando de algo aproximadamente 90, 95% de prejuízo. Então, se a gente for fazer uma conta muito burra, se é que eu posso assim dizer, o único beneficiário de tudo isso são as pessoas que estão trabalhando para legalizar. Talvez porque tem algum objetivo escuso, algo que está por debaixo dos panos. Eu sempre gosto de dizer que são objetivos pouco republicanos. Para não ser mais ofensivo, eu sou advogado, eu não gosto de ofender ninguém, muito pelo contrário, também não quero ser processado. Então, eu digo que são objetivos pouco republicanos, porque quando você coloca isso através de fatos e dados, a gente tem aqui um dossiê que foi montado por um grande amigo meu, uma pessoa extremamente competente, Ricardo Gazel. Ele foi funcionário do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Americano, do BID, Banco Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, e do Banco Mundial. Ele fez uma análise aqui para a gente, do Brasil Sem Azar, que deixa muito claro, todos esses dados aí, eles são dados factíveis. A gente não está inventando nada. E quando eu pergunto em todas as entrevistas, em todos os debates, quando eu pergunto àqueles que querem legalizar o jogo, cadê a planilha dos gastos? Vocês só mostram para a gente a planilha das receitas. Essas receitas muitas vezes são fictícias. Quem disse que a receita é fictícia, Emerson? A própria Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, falou que essas receitas eram fictícias. O Brasil não terá essas receitas de jeito nenhum. Até porque eu lhe digo, porque na verdade, quando o projeto, né, o 442, que hoje está no Senado,
ele foi criado, vamos dizer, a tributação sobre o jogo seria de 30%, uma das maiores do mundo. Aí o lobby do jogo veio e pressionou o Congresso Nacional. Sabe para quanto desceu? Apenas 17%. Só aí já desceu para quase metade da tributação anterior. E aí eu pergunto mais uma vez, e desafio a quem queira me mostrar, onde é que está a planilha dos custos sociais? Porque o lucro é privado, mas o custo é público. Faz todo sentido. Inclusive, eu tomei conhecimento de uma reportagem que foi feita aqui em relação às críticas que senadores teceram em relação a essa questão dos jogos de azar. E a senadora Zenaide Maia, que é do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou aqui que ela é contrária à legalização dos jogos de azar, justamente porque ela é contra todo e qualquer tipo de vício, seja ele em qualquer espécie. Uma das frases dela que ela falou e que me marcou muito foi: se você quiser tirar a vida de um jovem, dê um vício a ele. Perfeitamente, é exatamente isso. É como eu falei, a OMS já deixou muito claro, vício nas drogas e vício nos jogos de azar têm os mesmos efeitos. Você quer acabar com a vida de um jovem, você quer acabar com a vida de um adulto, você quer acabar com a vida de uma pessoa na terceira idade que já criou seus filhos e que tem a sua reservazinha de dinheiro para gastar naqueles gastos básicos, entregue um vício para eles. Isso é de uma maldade atroz. Eu gosto de dizer que são interesses pouco republicanos, mas são interesses corruptos. A gente não pode acatar isso de forma nenhuma. Pena que a senadora Zenaide, na hora de votar na CCJ, ela assim não fez. E o que me entristece, porque vários senadores que já tinham demonstrado que eram contra os jogos de azar, já tinham se manifestado publicamente contra os jogos de azar, na hora da CCJ, que nós só perdemos por 2 votos, 14-12 na CCJ. Alguns senadores se furtaram e não participaram da votação, e se tivessem estado lá, certamente nós viraríamos o jogo e já teríamos sepultado. Mas nós vamos agora ao plenário, e dentro do plenário do Senado Federal, nós vamos certamente conseguir derrubar esse projeto, porque ele é pernicioso, ele é prejudicial, ele é ruim, ele é maléfico à população brasileira. Roberto, você mesmo comentou que os jogos online, as casas de aposta online, lamentavelmente foram legalizados e já vêm trabalhando, correto? Eu gostaria de você, como um especialista da área, me dissesse quais são as medidas preventivas e de apoio social que nós devemos trabalhar e desenvolver agora, porque o jogo físico e o jogo online só se muda a forma de fazê-lo acontecer, mas certo é que ele já está liberado para consumo. Quais seriam as medidas que nós deveríamos adotar para prevenção dos danos que eventualmente possam advir? Em tese, Emerson, deixando muito claro para você e para todos que estão agora nos acompanhando, tá? Os jogos físicos ainda, ou seja, cassinos físicos, bingos físicos, videobingos físicos, eles ainda são contravenção no país. Tá? O que foi legalizado foram os jogos online, que infelizmente na Câmara dos Deputados, porque o Senado teve coragem para tirar, na Câmara dos Deputados eles voltaram com o jogo do Tigrinho, o jogo do aviãozinho, cassino, máquina caça-níquel e bingos dentro dos celulares, que hoje estão em 250 milhões de celulares, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas os físicos que a gente ainda continua lutando contra, ou seja, as instalações físicas, os endereços comerciais, esses ainda são contravenção, e tanto que existem batidas policiais hoje muito fortes, no sentido de acabar com esses bingos clandestinos, esses cassinos clandestinos. O que fazer? Né? Primeiramente, ação do serviço público. O serviço público tem que atuar. Se é uma contravenção, se está fora da lei, automaticamente nós temos que intensificar, né, a fiscalização e o controle. A polícia tem que fechar os cassinos clandestinos, tem que fechar os bingos clandestinos, os videobingos clandestinos. Nós temos que fechar, nós temos que garantir que a lei seja cumprida. E isso, antes de mais nada, é que é muito importante. Um segundo ponto, a prevenção. Eu digo sempre que prevenção para todo tipo de vício, seja nas escolas, seja nas casas, seja entre as famílias, isso é muito importante, porque na verdade já previne, já mostra a nossa criança, já mostra ao nosso jovem o quanto isso é arriscado, o quanto isso é perigoso, o quanto isso pode destruir a família da pessoa e pode destruir a própria pessoa, né, acabando inclusive com sua autoestima. Então, a prevenção é fundamental em todos os sentidos. E depois que a pessoa já passou a ser um ludopata, no caso do jogo de azar, ou seja, um viciado em jogo de azar, fazer com que o nosso serviço público de saúde atenda essas pessoas.
ser o serviço público, né, propriamente dito, quanto aquele serviço particular de saúde, atendam essas pessoas, que a gente sabe que é muito difícil. Porque se o serviço mais básico de saúde, ou seja, se você vai tomar uma injeção, você entra num posto de saúde, numa UPA, ele já não tem aquele medicamento, praticamente já não tem nenhuma seringa, muitas vezes não tem nem gás. Imagine você prestar um serviço de saúde pública para problemas mentais, que é uma coisa muito mais complexa, remédios muito mais caros. Ou seja, o grande objetivo é garantir que o jogo de azar não seja legalizado, porque em todos os países onde o jogo de azar foi legalizado, cresce muito a demanda, cresce vertiginosamente, cresce exponencialmente a demanda. Então, nós temos que matar esse projeto de lei e fazer com que todas essas outras medidas preventivas que eu citei agora, elas sejam efetivamente empregadas e aplicadas. Roberto, eu acabei de receber uma pergunta aqui num grupo em que eu havia divulgado e eu gostaria de passar a palavra para você poder nos responder. A pergunta é a seguinte, eu achei até engraçado. Como considerar o cassino como um jogo ilegal e prejudicial quando na realidade ele era a diversão de vários idosos? Eu diria para você que a diversão momentânea e a tempestade eterna de muitos idosos. Na verdade, o que aconteceu? O cassino já não está legalizado desde os anos 40. Talvez essa pessoa esteja citando a questão dos bingos, que foi naquele ano, né, de um ano Eu 2000, acredito que sim, 99, 2000. Tem sido os bingos. E nunca foi um divertimento. É por isso que eu falei do call center do mal. Sabe como é que os bingos faziam? Não. Eles ligavam, eu não sei como é que eles descobriam o telefone de muitos senhores e senhoras. Quem me falou isso foi a Associação Nacional dos Idosos, tá? Eles faziam um mailing, descobriam o telefone dessas pessoas mais velhas, eu não sei de como é que eles conseguiam descobrir isso. Ligavam para as pessoas e diziam o seguinte, olha, você que já criou seu filho, você que está em casa agora sem fazer nada, vendo televisão, venha socializar, venha aqui para o bingo tal, aqui tem comida de graça, porque eles subsidiam comida, aqui tem bebida de graça, porque eles subsidiam bebida, inclusive levando a outros vícios, como o próprio alcoolismo. Venha aqui, venha brincar, venha conversar aqui dentro. A pessoa ia com tanta boa vontade, muitas vezes se divertia no início, porque na verdade tudo é uma diversão, inclusive a droga no início é uma diversão. Depois ela passa a ser o terror. E depois que eles começaram a deixar, Emerson, toda a sua aposentadoria lá, pessoas tiveram que vender casas, pessoas que tiveram que ser interditadas. Né? Idosos tiveram que ser interditados por seus filhos, porque na verdade eles estavam deixando toda a sua herança, dilapidando toda a sua herança para poder jogar em bingos. E foi um dos motivos que, naquela época, o bingo foi vedada, foram vedados as suas atividades. Então, respondendo essa pessoa diretamente, num primeiro momento, tudo é diversão. Depois que passa a ser ludopatia, depois que passa a ser vício, passa a ser o terror, tanto da própria pessoa, que perde a autoestima, perde patrimônio, quanto da própria família, que vai ter que lidar com aquele problema muito sério. Então, é uma atividade ilegal, é uma atividade extremamente perigosa e arriscada. Eu recebi outra pergunta no decorrer do que você falava que me diz o seguinte: os mesmos riscos dos bingos se estendem a essas casas de aposta online que hoje estão funcionando? A mesma coisa, e eu diria que até pior. Porque, na verdade, os bingos, né, vamos ter em torno de 1.400, podemos ter até 1.400 bingos no Brasil, mas os jogos online, eles estão na palma da mão de cada brasileiro. A gente tem hoje em torno de 250 milhões de celulares, mais celulares do que habitantes, tem pessoas que têm 2, 3 celulares. Ao mesmo tempo, está 24 horas por dia, né? O jogo online está 24 horas por dia, 7 dias por semana. O jogo online passa a ser, na minha concepção, ainda mais perigoso do que o jogo físico. Porque o jogo físico você tem que se deslocar para o local. O jogo online não, você está com aquilo na sua mão. Ou seja, é filho pegando o celular de pai e fazendo o jogo, é mulher pegando o celular do marido, é marido pegando o celular da mulher, e uma destruição dentro das próprias famílias, levando, Emerson, ao suicídio. E aqui eu tenho um dado que é muito importante para quem fez essa pergunta, e essa pergunta é muito importante. Existe um dado que mostra claramente que entre 50% a 80% daqueles que passaram a jogar de uma maneira, vamos dizer assim, praticamente diária, de uma maneira disciplinada, que eu digo, ou seja, todos os dias, entre 50% a 80% tiveram ideações suicidas.
Ideações, pensaram. A média de quem não é ludopata é de 5%. Ou seja, você multiplica por 100 ou 130% alguém que é ludopata pensar em suicídio. E o pior do que isso, desses 50% a 80%, entre 13% e 20% de quem é ludopata já cometeu ou já tentou o suicídio. A média da população que não é ludopata é de 0,6%. Ou seja, você multiplica por mais de 1000% a possibilidade de quem passa a ser um jogador reticente, quem passa a ser um viciado, se suicidar. E você está vendo aí, ontem mesmo passou num programa de televisão à noite, a questão do jogo do Tigrinho. As pessoas estão perdendo tudo. A mulher perdeu 200 mil reais. E tem uma história que eu queria contar para você, ela não demora mais do que 40 segundos. Fique à vontade. Eu conheci uma pessoa que me contou, eu não conhecia diretamente essa pessoa, mas uma pessoa que me contou que conheceu uma senhora em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela tinha uma máquina caça-níquel. A máquina caça-níquel hoje é o tipo de slot com mais possibilidade de vício, tá? Porque ela dá aquela resposta imediata. Você joga, já sai a resposta. Você joga, já sai a resposta. A resposta que eu digo é o resultado. Então, essa senhora elegeu uma máquina caça-níquel como a máquina de estimação dela. Uma ludopata, uma pessoa doente, cronicamente doente. Só que ela não se levantava na máquina durante quase 16 horas, Emerson. 16 horas. Aí perguntaram para ela, mas a senhora não come? Ela disse, não, mas aqui me dão comida. A senhora não bebe? Não, aqui me dão bebida. Porque, na verdade, eles subsidiam, o cassino subsidia exatamente para a pessoa nem levantar. Não saber se é dia, se é noite, se está com fome, se não está. O importante é que jogue, jogue, jogue. Pronto, esse é o primeiro ponto. Mas tudo bem, a senhora come e bebe. Mas como é que a senhora faz as suas necessidades fisiológicas? Como é que a senhora urina e como é que a senhora defeca? Para falar de uma linguagem muito simples, faz cocô. Sabe o que ela falou? Ela levantou e mostrou 2 fraldões descartáveis que ela colocava em uma calça muito larga para que coubesse os fraldões. Ou seja, ela fazia as necessidades fisiológicas naquela máquina. E aí uma pessoa perguntou para ela, mas por que a senhora faz isso? Não, eu não posso levantar daqui, porque se eu levantar, alguém vai ganhar o meu prêmio. Ou seja, veja que nível de dependência aquela senhora tinha. E a máquina caça-níquel é aquela máquina que fica piscando, é aquela máquina que tem um sonzinho. Tudo é feito, né? Dizem os psiquiatras, especialistas nisso, que tudo é feito com um único objetivo, com o objetivo de fazer com que você capte totalmente a mente da pessoa. É isso que acontece com o ludopata, e nós podemos ter, conforme eu falei, até 10 milhões e meio desse tipo de doença no Brasil estabelecida se os jogos de azar forem legalizados. É impressionante, Roberto, porque num ano de eleição isso leva muito a gente a pensar, porque representa muito a qualidade dos políticos, dos mandatários que nós somos responsáveis por colocar lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, e aí agora numa eleição mais regional, nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, porque esse é o reflexo do pensamento dos que nos governam. Eu costumo dizer, eu tive a oportunidade de conversar com um médico que é amigo meu, e eu falava para ele, ele me questionou, a gente falava sobre política, discutiu um pouco sobre, e eu falei para ele, eu penso que o problema de todo político, ou pelo menos de grande parte, ainda existem exceções, porque o bom hoje se torna exceção, que os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses da coletividade. Então, veja, diante de tanto malefício que você me trouxe aqui, de fato, são dados, são estatísticas, são informações que têm base, não existe motivo para que nós pensemos em legalizar algo que vai trazer mais prejuízo do que lucro. Eu não tinha pensado, por exemplo, no que você colocou sobre a questão dos empregos. Eles vendem a ideia de que, não, nós vamos abrir aqui os cassinos, vamos legalizar os jogos e automaticamente a gente vai abrir muito mais vagas para poder empregar 100, 200, 300, 400 mil pessoas. Só que eu não tinha imaginado, e olha só, eu estudei bastante para a gente poder bater um papo aqui, eu não havia me pego diante da situação de que o pai de família vai deixar de levar a comida para casa para poder jogar. A gente vai se ver diante daquelas histórias dos antigos. Eu não sei você, mas a minha família, minha família é da Paraíba, e aí
quando eu vou para lá, geralmente a gente escuta aquela história de que fulano, ciclano, beltrano, às vezes saía do engenho, que era onde muitos pais de família trabalhavam, e deixavam seus dinheiros nos bares, né? Deixavam nas bodegas que lá conhecem. A gente vai fazer isso hoje, de uma forma mais sofisticada? Talvez, mas a ideia é a mesma. A gente vai fazer com que o pai de família muitas vezes perca ali o salário num acesso do seu smartphone, que é agora por conta dessas casas de apostas digitais, né? E se legalizado o jogo físico, a gente ainda vai dar um destino para o cidadão. Ele não consegue nem ter o contato com a família. Ele já perde no meio do caminho mesmo, em vez de vir para casa. A gente fala em tom irônico, mas é lamentável, porque você vê que a instituição da família, o valor ao próximo, a valoração do ser humano, eu acho que ela é uma das últimas preocupações, infelizmente. Eu digo sempre, Emerson, e você colocou muito bem, eu acho que você foi cartesiano, você foi perfeito na sua colocação. Eu digo sempre que quem tem acesso a esses números que nós estamos mostrando, e hoje eu diria para você que todos os senadores da República têm, porque o Movimento Brasil Sem Azar levou isso a todos os 81 senadores da República, para que todos possam ter acesso a essas informações, porque você votar por desconhecimento numa coisa que você pensa que é verdade, ainda é permissível porque eu não sabia que tinha tudo isso. Mas você saber, você ter noção de todos esses malefícios, de todos esses riscos, e você mesmo assim você votar pela legalização dos jogos de azar, é você sujar literalmente sua digital de sangue. Porque você vai ser um dos responsáveis, você passa a ser um dos responsáveis por possíveis suicídios, por possíveis desagregações familiares. Quando digo desagregação familiar, não é só a separação em si, porque muitas vezes a separação ela passa a ser até normal e necessária quando há falta de respeito dentro de casa. Mas eu falo de violência mesmo dentro de casa. Porque a pessoa, quando vai num cassino, ele não vai só no cassino, ele vai beber no cassino. A bebida é subsidiada no cassino. Ou seja, nós vamos ter pais e mães ausentes de casa da criação dos seus filhos. Nós vamos ter filhos que vão ser conduzidos, então, ao cassino. Não pode entrar menino de 18 anos, mas pode entrar 16, pode entrar 18 anos. Você já vai fomentar na nossa juventude o vício no jogo de azar. Ou seja, quem vota favorável a isso literalmente você botar o seu dedo, efetivamente, numa lama, né, que traz o sangue, efetivamente. E só um dado do que você falou. Os panificadores, a Associação de Panificadores, diziam o seguinte, que quando os bingos forem legalizados, eles passaram a vender menos pães nas padarias. É exatamente o que você falou. Os pais hoje, muitas vezes, além de jogarem nos celulares, eles já vão ter um destino certo, muitas vezes não vão voltar para casa, porque eles vão ter um bingo próximo de casa, vão ter um cassino próximo de casa, e eles vão passar a ser ainda mais ausentes das famílias. A gente precisa hoje de pais ausentes, ou pais presentes, para evitar com que o filho se misture com drogas, com más companhias, e nós vamos ter pais ausentes, fazendo com que os filhos ainda mais estejam sozinhos e estejam mais submetidos a esse tipo de mal. Ou seja, o jogo de azar, e eu gosto sempre de repetir, cada frase que eu falo, eu gosto de repetir para que isso fique como um mantra. O PL do azar, 2234, ele não pode preponderar. Seria uma omissão terrível do nosso Congresso Nacional aprovar esse jogo de azar e a população brasileira estar submetida a esse tipo de malefício num determinado dia quando acordar. Eu acho que, diante de tudo isso, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que são os defensores da família, né? Dos princípios básicos ali, da união, do respeito, da educação, diante de um projeto de lei desse, claramente a gente está sendo desrespeitado na cara dura, se é que eu posso assim dizer. Porque você tem, com a legalização do jogo, você tem a criação de vício, que consequentemente reflete na saúde, na segurança pública, na educação, na previdência social, uma sobrecarga, inclusive, na previdência social, que, por sua vez, pode até fazer gerar escassez de recursos para quem de fato necessita.
para sua mãe, para minha mãe, para a mãe de qualquer um dos que nos ouçam, que eventualmente venha a precisar de um benefício que poderia ser concedido num valor maior, mas não pode porque ali aquele recurso existente precisa ser dividido para aqueles outros que também dependem e precisam. E você ainda tem uma sobrecarga até mesmo do próprio sistema funerário. Olha só. Porque eu não imaginava que isso fosse causa de suicídio. Mas conforme você ia falando, eu fiquei tomando nota. Faz sentido porque a pessoa que vai ao bingo, uma pessoa que se sujeita a usar fraldas para não se levantar e não correr o risco de perder o seu prêmio. Uma pessoa dessa, quando ela chega no fundo do poço, quando ela se dá conta, ela já perdeu o esposo, ela já perdeu o filho, ela já perdeu a aposentadoria, já perdeu até a própria casa. E aí, quando ela se vê sem eira e nem beira, a vida deixa de fazer esse sentido. E, lamentavelmente, Exatamente. o único caminho é a morte. Exatamente. O seu raciocínio ele é perfeito e eu comungo totalmente com o seu raciocínio. E coloco uma coisa a mais para ficar no coração de todo mundo, para que todo mundo leve para o travesseiro. Eu falei logo no início do nosso bate-papo aqui, e eu quero mais uma vez agradecer o excelente espaço, né, o tempo de duração, deu tempo para a gente falar quase tudo. Eu falei logo no início que hoje, em torno de mais de cento e poucos reais do Bolsa Família está um salário mínimo, né? 1.400 e poucos reais. Mais de 100 reais do Bolsa Família, ou seja, chega a quase 10% do Bolsa Família, hoje está sendo direcionado aos jogos de azar. Uma média que foi feita pela televisão CNN disse que R$ 58 reais é em média que cada brasileiro joga. Tá? Cada brasileiro joga hoje em média. Aí joga aqueles que não jogam versus aqueles que jogam. Tá? Em média, R$ 58 reais são gastos. Imagine você direcionar R$ 58 reais para comida, para bebida, para coisas boas. Quando digo bebida, suco, água. Você direcionar para livros, você direcionar para estudo. Quanto o nosso mercado seria pujante, né? Quanto a nossa economia seria mais pujante? Não. Eles querem direcionar isso para esses grandes conglomerados estrangeiros de Las Vegas, de Macau na China, do Estoril em Portugal. Eles querem direcionar o nosso dinheiro suado, ganho por cada brasileiro, eles querem direcionar para os grandes conglomerados estrangeiros. Isso está errado. E aí um último raciocínio, Emerson, se você me permite. Até quem não gosta, até quem não joga, está jogando. Você sabe por quê? Porque quando você paga os seus impostos, se parte desses impostos vai para o Bolsa Família, em torno de quase 10% do Bolsa Família é gasto com jogo de azar, eu estou financiando indiretamente o jogo de azar. Será que isso é justo? Será que isso é correto com a população brasileira, além de tudo que nós falamos? Eu respondo, não é justo, não é correto. Para beneficiar poucos, a coletividade não pode passar mal. Vamos lutar contra o PL do azar 2234 de 2022. Gente, é isso aí. Eu tive hoje o prazer de conhecer e receber aqui no Direito de Boteco Roberto Lacerre, que é um grande ativista, se é que eu posso assim dizer, né, Roberto? Contra os jogos de azar. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, foi um prazer. Espero ter outras oportunidades da gente bater papo. Eu vi que a conversa, se deixar aqui, vai a noite inteira. Vai sim, porque tem muito mais coisa a ser falado, mas o espaço que você me abriu ao Movimento Brasil Sem Azar e abriu indiretamente à sociedade brasileira que quer a saúde do povo brasileiro, foi espetacular. Conversar com uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz como você, que já ia entendendo da situação, que se debruçou sobre o tema, fica muito mais fácil. Eu quero parabenizar você e o Direito de Boteco. Eu que sou advogado, o direito, gostei, de boteco, ou seja, a gente senta para bater um papo. Foi excelente, eu estou à sua disposição e um grande abraço para você e seus ouvintes. Obrigado, Roberto. Um grande abraço. É isso aí, gente. Não esquece. Roberto, eu já ia deixando de falar. Você tem rede social? Se você tiver, por favor, compartilha, porque o pessoal vai passar a te seguir. Geralmente eu peço que o pessoal entre no Brasil Sem Azar. Ótimo. Brasil Sem Azar, né, no Instagram. E eu gostaria também de pedir a vocês que vocês entrassem no @Brasil Sem Drogas, que eu sou também o coordenador nacional do Movimento Brasil Sem Drogas, que milita contra a droga da maconha, que milita contra a droga do LSD, das metanfetaminas, do K9. Então a gente está nessas duas lutas difíceis e inglórias, mas são lutas que nos dão uma força muito grande, porque quando você vê
cada pessoa dando as costas para o vício é uma luta, mas é vamos dizer assim, é uma vitória diária que me motiva a cada momento, tá bom? Com certeza. Obrigado, Roberto. Para você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, @Direito de Boteco. E para você que gostou dessa linda face, pelo menos minha mãe e minha esposa disse que eu sou muito bonito, @Emerson Rosa lá no Instagram. Gente, muito obrigado e até a próxima.